Rodrigo Fischer, o Delcio também não, né, Delcio? Imagina, nós, né? Certamente são os outros. Bom dia, Delcio Agliardi, como estás? Que divertido começar assim, né? Grande sintonia. Ah, Sabe que esse programa faz bem, né? Faz bem para nós, faz bem para nossa audiência, para nossos queridos amigos que estão aí do ladinho de casa ou longinho de casa. Uma ótima verdade. quarta-feira para todos nós, um bom programa para gente. Obrigada, Delcio. Eu também acho que faz bem. Aliás, quando a gente decidiu colocar nesse horário um programa como esse, Delcio, já há alguns aninhos atrás, a proposta era essa, era que a gente pudesse conversar de forma um pouco mais franca, de forma um pouco também mais leve, e franca no sentido de conversar sobre os assuntos do cotidiano, né? A gente por vezes fala de notícias, notícia é um recorte. Quando a gente bate um papo, a gente amplia estes recortes que eventualmente depois reverberam naquilo que vai ser manchete nas notícias, né? Violência, morte, assassinato, conquistas, medalha. Isso são coisas que não acontecem do nada. Elas acontecem fruto da vida que a gente vive. É exatamente isso. Então, esse programa era para fazer isso, essa ponte, né, em comunicação, com profissionais de comunicação, para mediar a vida que a gente vive e fazer leituras do porquê as manchetes acontecem. Era por isso que nasceu esse programa. E então, sim, a gente precisa que se torne de vez em quando divertido, leve, Délcio, porque senão a gente vai ficar todo mundo doente, patológico, e é uma das coisas que a gente tem visto hoje. Né? A gente vê nas reproduções das notícias, das manchetes, das conversas das pessoas, que estamos todos meio ainda perdidos, meio adoentados emocionalmente. Aliás, eu conversava hoje de manhã cedinho com a minha convidada do quadro Moda de Verdade, trabalha com moda, ela trabalha especificamente com mulheres. E a Cris, o nome dela, ela me disse, bah, Beverly, eu ando preocupada porque percebo que na moda as pessoas têm mais acessos hoje. Podem comprar uma coisa que antes não podiam. Se não tem o dinheiro à vista, parcelam. Ou seja, as pessoas conseguem dar um jeito, elas resolvem isso. É possível. Viajar, as pessoas conseguem trazer coisas de fora, elas conseguem acessórios, elas conseguem ainda mais o universo feminino que gosta muito disso. Mas, ao passo que avançamos em tudo isso, estamos cada vez mais doentes, emocionalmente fragilizados. Então, nada está compensando a fragilização emocional a ponto de alguém que trabalha com moda dizer: eu estou preocupada com isso. Eu quero acreditar que o nosso programa ele oferece uma possibilidade da gente colocar algumas asas nas palavras que fundam uma gramática sobre esse cotidiano, não porque a gente quer negar as notícias ruins, não porque a gente quer é, fazer uma fala romântica do mundo que sai pintando ele de cor-de-rosa. Não se trata disso. Mas é colocar algumas asas em palavras que possam reverberar isso que a gente vem dizendo. Numa melhor forma de levar a vida, a gente poder cuidar do nosso espírito, de apresentar dicas de livros, de filmes, de moda, Beverly, de economia popular, de tantas coisas que fazem sentido para a nossa vida. Nós vivemos numa cidade que nos oferece ricas oportunidades. Nós temos feiras de artesanato, de livro. A Feira do Agricultor, Beverly, é um luxo. As pessoas conversam, convivem, fazem trocas. Ali não é apenas um ponto de comércio, é um ponto de encontro das pessoas, falam de como está a sua saúde, porque alguém veio ou porque alguém não veio. E me parece que falar de forma franca sobre esses assuntos vem se constituindo num grande desafio, porque as pessoas estão cadeando as suas emoções. Beverly, parece forte essa minha expressão, cadeando suas emoções. E quando, na verdade, a gente precisa oferecer chaves para que esses cadeados vão se soltando aos pouquinhos. O quanto tem de cura na nossa fala, o quanto tem de cura no nosso encontro, na nossa amizade. Nós sabemos disso há bastante tempo. Isso não é nenhuma novidade. Talvez a novidade é resgatar esta pauta e que a Rádio São Francisco aqui oferece de forma muito generosa para os seus ouvintes. Um resgate para que a gente possa se olhar, se encontrar. Não é olhar no espelho que está pendurado na parede da nossa casa ou no nosso banheiro. É
aquele espelho que é o outro, que é o rosto, a face do outro. Levinas, o grande filósofo, propõe uma ética da alteridade. Essa ética da alteridade, Beverly ouvintes, faz uma falta gigante no mundo contemporâneo, pós-moderno, a nomenclatura que a gente possa utilizar para caracterizar esse tempo. Que bom que a gente está reunido falando disso e com esse propósito, e claro, né, sob a supervisão, o cuidado atento de quem é profissional do jornalismo, isso faz toda a diferença. Deixa eu trazer aqui os recadinhos já. O Alexandre Schiller, o Alexandre, ele é da publicidade, ele é da comunicação, ele mora em Novo Hamburgo e é fã de rádio, ele gosta muito de rádio. Volta e meia, ele sintoniza lá em Novo Hamburgo e me manda um recado, estou acompanhando. E aí ele mandou aqui, olha, estava acompanhando você já desde mais cedo e essa música, Baby, I Need Your Loving, que a gente acabou de escutar aqui, fazia parte da trilha internacional da novela Sol de Verão. E até ele brincou, eu tenho aqui, eu assisto de vez em quando lá no Globoplay a novela só para lembrar, assim, de algumas coisas que aconteciam e da trilha sonora. Bacana, revelamos nossa idade, né, Delcio? Eu e o Alexandre, no caso aqui, porque a gente sabia do que estava falando, a novela tal, mas é bacana a gente poder lembrar, eu lembrei dos passinhos, eu nem lembrava mais que teve uma época... Délcio, que se fazia aqui no Rio Grande do Sul, não estou falando de outros lugares, a gente tem essas marcas mais em São Paulo, Rio de Janeiro, porque se fala mais delas. Mas aqui no Rio Grande do Sul se dançava charme nos bailes dos anos 80, 90. Charme. Charme é um ritmo musical que lembra muito o funk, que lembra muito o hip hop, né? O charme. E onde que eu lembrei disso? Olhando ali o Tenório, né, que é o autor de O Avesso da Pele, que escreve magistralmente, acho bárbara assim, a literatura dele. E fui revisitar esse livro, porque é uma bibliografia indicada para vestibular. Minha filha está lendo, né? Leu já, aliás, já leu faz dias. E ela teve uma impressão sobre o livro e ela me comentou. Eu já tinha lido, disse, pô, eu não lembro, ela fez uma referência, eu não lembro exatamente o que tu tá dizendo. Fui lá revisitar rapidamente e bem na hora, assim, pego um trecho que ele falava disso, né? Que ele falava sobre uma das personagens que dançava charme. Eu disse, olha aí, ó, lembrei dessa música agora, né? Isso era meio que um passinho de charme, né? Como é gostoso esse momento nostálgico de voltarmos à sonoridade, às músicas, às novelas. As novelas embalaram muita coisa boa, né? Quem não lembra dessas novelas que ficaram marcadas, né, para sempre na nossa experiência de vida? E claro, né, Beverly, não só... Porque a música acaba, de alguma forma, nos conectando com outras formas de existência, com outras formas de cultura. E que charme falar do ritmo charme, porque nessa lógica assim, muito pasteurizada hoje da música nacional e ao mesmo tempo um tanto empobrecida, porque quem ganha grande repercussão não é a música de qualidade. Não é? É importante que a gente olhe para esses momentos e dê vazão. Música boa, ela é eterna, ela não tem prazo de validade, ainda bem. Ainda bem. Delcio, o assunto de hoje não era exatamente esse da música, a gente começou com isso, começou explicando um pouquinho do por que fazemos e o que fazemos aqui com o programa, mas eu quero inserir também, o assunto ele não fica totalmente fora, mas a brincadeira, entre aspas, é a gente fazer uma analogia sobre a vida da gente com a perspectiva matemática, né? Olhar para as operações matemáticas, todos nós lembramos que as operações básicas e simples da matemática, depois conforme os anos vão passando na escola, a gente vai incorporando operações mais complexas, né? Mas essas simples que todo mundo, se não sabe, usa todo dia, mesmo não tendo consciência disso, que é a multiplicação, a soma, a divisão e a divisão. A divisão eu falei, né? Soma, multiplicação, subtração e a divisão. Agora foi todas, né? É isso aí. São essas 4 básicas que todo mundo sabe e usa todos os dias na vida. Se a vida fosse, então, uma matemática, operações matemáticas, como estaria a nossa vida, Delcio, hoje, olhando por essa perspectiva? Será que eu estou somando? Estou diminuindo? Estou dividindo? Estou multiplicando? Eu sei que não é uma coisa só, mas há momentos em que há destaque, né, Delcio? Estou mais para isso, mais para aquilo. Com toda certeza. Eu me valho sempre de uma grande obra de Ubiratã D'Ambrosio,
Ele é considerado aqui no país o pai da heteromatemática. E ele faz toda uma reflexão da matemática por nossa cultura, ou como a nossa cultura incide nesse diálogo que nós vamos ter agora. Por exemplo, Beverly, historicamente o homem usou muitas referências de medida. Vamos lembrar as braçadas que se utilizava para medir determinada quantidade de tecido. Essa é uma referência importante para nós. Quantos passos eram precisos ser dados para que a gente medisse uma quadra, um quarteirão? E o D'Ambrosio, como sábio que foi, eu não tenho certeza, mas acho que ele nos deixou há pouco, e deixou, consequentemente, uma obra riquíssima no campo da matemática, que hoje é utilizada, esta obra, em vários contextos, inclusive no ensino da matemática nos cursos de graduação, para quem efetivamente quer ser um professor, um ensinante de matemática. E nesta obra do D'Ambrosio tem muito isto. E como, Beverly, essas 4 operações, elas marcam o nosso dia, a nossa existência, as nossas formas. Eu estou escrevendo sobre a história da minha família e como as datas de nascimento e morte dos meus antepassados são importantes, para que eu possa fazer uma linha de tempo e possa relacionar cada uma dessas datas com um tempo de vida deles. E que, inclusive, esse tempo de vida tem muito a ver com a geografia do nosso estado, do nosso país e do mundo. Os imigrantes que vieram para o sul do Brasil há 150 anos construíram a sua existência também marcada por uma matemática de distância, percorrendo longos caminhos para chegarem a essas terras desconhecidas, e aqui precisaram dessas 4 operações o tempo todo. E eu costumo brincar, né, Beverly, quanto tamanho tem a polenta que a mãe faz, para a gente poder pensar na grandeza, na proporção e na medida. Quando eu vou ao açougue, o açougueiro é muito preciso naquilo que eu peço, porque ele tem um conhecimento de vida muito pautado pela grandeza e pela proporção. E isso faz todo sentido para poder pensar. Claro, né, Beverly? Claro. Nós queremos somar e multiplicar. Eu acho que sempre a gente coloca isso na vida da gente. Eu até brinquei contigo há pouco, eu quero multiplicar as amizades, eu quero somar esses projetos de vida, mas também, né, quero diminuir as ansiedades, né, porque a gente vem de um processo de vida que, de alguma forma, exige que a gente pense de como vamos somar as nossas conquistas, dividir as nossas angústias, multiplicar as nossas amizades e, como eu acabei de dizer, diminuindo as nossas ansiedades. Tudo isso está colocado para... talvez não é uma conta exata, precisa, não tem como, né? Tem aqui todo um conjunto de subjetivismos impregnados nisso, porque talvez a nossa vida não seja uma conta precisa, uma conta certa, exata. E acho que é exatamente naquele palmo a mais ou naquele palmo a menos que a gente pode configurar o nosso jeito de viver, a nossa forma de compreender e ser e estar no mundo. Não te parece que faz sentido isso, Beth? Faz muito sentido. Delcio, eu já vou começar a trazer alguns ouvintes aqui. O José da La Rosa, está acompanhando. A Beatriz Tessari Vivan também já sinalizou aqui que está conosco, gostando muito, inclusive, da programação musical. O Daniel Bete, a Silvana Ruschel, a Léa Moraes, que brincou com a gente aqui do jeitinho dela. A gente já conhece até o tom da voz da Léa, querida. Ela disse, quartou, uhul! Cheguei, tô junto. Eu, Léa Moraes, a Thalia, minha filha, um abraço. A Isabel Viapiana, do bairro Desvio Rio, que sempre puxa a cadeira para participar conosco. A Pati Tomazini também, com aquele bom dia sensacional, mandando aqui pra gente, né, votos de um bom dia. E também dizendo
que está muito acompanhando aqui o programa. Estela, do bairro Rosário. Oi, Estelinha, saudades de você. Ela mandou recadinho pra gente aqui também, acompanhando. A Martita Angelete, a Marta, do bairro Madureira. Ela sempre te entrega de forma especial, Delcio, um abraço. Ela é muito tua fã, né? Então, nas quartas-feiras, ela para tudo sempre para dizer, Delcio, bom dia. Tô entregando, Delcio. Bom dia, querida Marta. Bom dia aos outros ouvintes que estão em sintonia. Como é bom a companhia de vocês. Como é bom que vocês puxaram a cadeira aí para se aproximar da gente, né, nessa quarta-feira, e em todas as quartas-feiras que nós estamos em companhia, em sintonia com vocês. Isso faz muito bem para o mundo, faz bem de forma particular para mim e para Beverly, e certamente dialogando que a gente vai criando possibilidades, né, de configurar esse mundo que está aí. Alguns, né, Beverly, já com cheirinho de feijão, de arroz, Aham. Que com o sabor delícia. do chimarrão, né, na companhia de um amigo, de um familiar, ou às vezes, né, aquela companhia que é a melhor de todas, que é a companhia da gente mesmo. Se felicidade tem características, uma delas certamente será o gosto, né? O gosto de quero mais, o gosto de comida boa, né? Um gosto de sorver alguma coisa que a gente gosta, um chimarrão, um suco, um bom alimento, né? Tem gosto de boca cheia. Certamente felicidade, se tiver características, essas certamente são delas. O Everton Santos também nos cumprimenta na live direto. E quem quiser participar, continuar, é só chegar aqui, tá bom? Convite feito. E tem também ainda o telefone fixo, 3220-9400, para você participar. E quem também quer fazer essa participação pelo WhatsApp, 999530616. Delcio, por que eu propus que a gente fizesse essa analogia da nossa vida, a partir da nossa leitura, a partir dos nossos olhos, do lugar onde a gente está nesse momento, né, do lugar que a gente ocupa no mundo nesse momento, seja pela faixa etária, pela cronologia, pelo espaço geográfico, por várias abordagens possíveis, pela matemática. Porque a matemática, ela prima pelo raciocínio lógico. Início, meio e fim. É, se não é exato, mas é mais ou menos, sabe? O que vem depois das vírgulas, mas antes das vírgulas é uma conta assim mesmo exata, né? Tem ali dígitos antes da vírgula que dão uma exatidão, que dão concretude às coisas, né? Então, é um pensamento lógico e concreto. E isso é importante porque no mundo de subjetividades, Delcio, fica muito difícil a gente colocar um parâmetro, delimitação, marcar. Então, o pensamento lógico, ele nos favorece dessa maneira, traz luz sobre, de forma concreta, como estamos vivendo. E eu fiquei pensando também nisso, né? Que matemática eu faço hoje? Claro que não uma só, né, Deus? Eu acho que todos nós procuramos somar, mas entre procurar e conseguir tem um caminho, que é o caminho entre o zero e o um. Tem o infinito no meio, né? Tem o infinito no meio entre o zero e o um. Então, procurar somar não é somar. E isso faz toda a diferença quando a gente começa a parar e pensar assim, mas eu estou de verdade somando ou eu estou só procurando somar? Porque de procurar somar, o inferno tá feio, de boa vontade, né? Tá cheio, de boa vontade o inferno tá cheio. E não estou fazendo menos valor à boa intenção e nem menos valor à tentativa. Mas é reconhecer que tentar não é conseguir, querer não é fazer, né? Então, quando a gente traz lógica para isso, olha como facilita. A matemática que se faz e a matemática que se pensa. Eu imagino que a tua fala, ela se dirige muito a essa ideia de que é preciso, para somar, uma forma de agir, de estar em conexão e de prontidão com essas possibilidades que são colocadas para nós todos os dias. E, claro, isso se coloca não só como campo de possibilidade, mas como algo que é provocado por nós. Será que eu provoquei a soma? A minha prática, ela se dirige para essa soma, para essa multiplicação? E Beverly, tem uma questão muito importante na nossa vida, que está lá na parábola da multiplicação dos pães. Eu estou disposto a partilhar para que essa partilha se multiplique? Veja que metaforicamente tem aqui um conjunto de expressões que podem ser utilizadas para a gente poder, de alguma forma, olhar de como nós vamos colocar um mais na nossa vida, de como a partilha pode se constituir numa multiplicação, seja dos pães, da amizade, do autocuidado, como que eu multiplico a minha forma de saúde que está aí, né?
Porque pode ser que alguém esteja somando angústias, alguém esteja somando dores que vão se constituindo em mais possibilidades de doença e não efetivamente de saúde. E quando isso é colocado de forma intencionalizada, desejada, parece que fica um pouco mais difícil ainda. Então, romper com isso tudo, né? A importância aqui da palavra, de uma linguagem forte que conecte a nossa forma de ser, de pensar, com a de viver. Eu acho que tem uma palavra lindíssima na língua portuguesa que se chama vivência. Como a vivência se dá para a soma, para a multiplicação. E talvez a gente pode escrever sobre isso. Como podemos diminuir sofrimentos, angústias, dores? Será que a gente não está sendo demais presunçoso conosco mesmo ou com os outros? Será que as nossas expectativas não são demasiadamente elevadas, que resultarão, consequentemente, numa frustração? Porque, Beverly, tem gente que coloca muitas expectativas para tudo, e essas expectativas não serão atendidas de pleno. Não haverá uma matemática exata para que essas expectativas sejam alcançadas. E, de outro modo, como é bom que algumas coisas não aconteceram na nossa vida. Coisas desejadas que não aconteceram e que um tempo depois a gente diz assim, poxa, ainda bem que elas não aconteceram, porque eu poderia ter estado numa fria, numa ruim, como se diz na gíria, se elas tivessem acontecido. Tu sabe, Delcio, ontem mesmo eu estava escutando um programa de televisão, não sei nem que canal era, porque eu sou dessas. Chego em casa, eu tenho que ter um barulhinho, eu gosto, ou um rádio ligado, ou a TV ligado, mesmo que eu não esteja 100% prestando atenção, eu gosto desse barulhinho, gosto de, né? E em algum programa, que eu não me recordo qual era, estavam pessoas conversando sobre como se faz para educar os filhos na comparação do que foi e o que é, né? Então, alguém dizia lá, é muita explicação que se dá para os filhos hoje em dia, que quando pessoas que têm hoje 40 a mais, elas não tinham tanta explicação. O pai dizia, agora tu desliga a TV e vai dormir, porque é hora de dormir. Mesmo que o filme estivesse no meio, era isso que a pessoa estava dizendo, mesmo que o filme estivesse no meio, ninguém ficava discutindo. Pai e a mãe diziam, tá na hora de dormir, desliga a televisão, vai dormir. Ninguém ficava discutindo, iam dormir. E que hoje se explica por quê, por que tem que fazer isso, por que tem que ser aquilo. E aí tinha uma discussão ali de qual era mais valiosa, né? Então não quero aqui entrar na mesma discussão, porque entendo que não é sobre o que é mais valioso e entendo que as pessoas precisam entender que são tempos diferentes, né? Tempos diferentes exigem demandas diferentes, atitudes diferentes. Mas a questão era que alguém se insurgiu e disse, olha, a questão é que eu tenho filho e tendo filho, eu acho bacana explicar, acho muito mais proveitoso explicar para o meu filho. E eu, Beverly, que não estava participando, fiquei pensando, Délcio, independente de qualquer coisa, da discussão em si, nós temos que reconhecer que vivemos um tempo de muitas informações, de múltiplas escolhas, já fizemos programas sobre isso, e também de muitas explicações sobre tudo. A gente explica e parece que quanto mais se explica, menos se entende. Então, não é sobre se a gente explica mais ou menos. Parece que tu faz uma explicação e aquela explicação gerou 5 dúvidas que não tinha antes. Então, nós realmente vivemos um paradoxo sobre isso, sabe? O paradoxo sobre explicação, sobre linguagem, sobre entendimento, sobre compreensão. É um paradoxo. Precisamos olhar para esse fenômeno e dizer, aqui mora um paradoxo e a gente precisa olhar para essa questão, para esse fenômeno. Então, eu não tenho respostas para aquela discussão inicial, mas aqui te ouvindo, eu fiquei pensando, nós muitas vezes, Deus, ficamos nessa questão. A gente acha assim, acha assado, vive assim, vive assado, mas quanto mais a gente vai vivendo, menos a gente vai sabendo o que fazer, se estamos certo ou não. Talvez o indicador, o medidor, seja o nosso nível de paz interna. Me parece que esse é um indicador que a gente não usa e deveria usar. Com toda certeza. E eu colocaria mais, Beverly. Sabe por que a gente vem perdendo tudo isso? Talvez pela perda do poder da argumentação. O que
significa o argumento diante das coisas. Vivemos um tempo de um relativismo enorme. Talvez esse relativismo enorme, ele é gerado muito pela nossa crise de valores existenciais, relacionais e de conhecimento. Nós temos colocado os argumentos muito em stand-by. E diante disso serve qualquer coisa, inclusive nada. Isso para as gerações que estão chegando aí, Beverly, vai gerar problemas numéricos, já que estamos falando aqui de matemática. Porque as gerações que estão chegando, elas precisam das referências. E essas referências estão em nós, mundo adulto. Não está na própria geração que chegou. A geração que está chegando, chegou no mundo que aí está. E esse mundo que aí está, precisa, naturalmente, da referência do mundo que é o mundo nosso, do mundo adulto. Eu gosto muito do Fernando Savater, um filósofo espanhol. Ele tem uma produção muito intensa no campo da educação, e ele diz com muita clareza: para ensinar, primeiro é preciso ter vivido. Para ensinar, primeiro é preciso ter vivido. Por isso, Beverly, o ensino está com nós, mundo adulto, porque já vivemos um tempo, já experimentamos um tempo, e já configuramos um espaço-tempo que é, por exemplo, o espaço-tempo de respeito às normas. Né? A gente tem uma dificuldade de cumprir com normas. Né? Um bom exemplo assim é você observar como as normas do trânsito são respeitadas, como as normas de convivência no condomínio são respeitadas, e como o bem comum, por muitas vezes, é deixado de lado em detrimento a interesses individuais, tá? Que não vão construir a vivência e o pertencimento a uma comunidade. Porque o que é comunidade, senão a comum unidade? Aquilo que nos une. Penso eu que aquilo que nos une ainda continua sendo os valores humanos, a capacidade que nós temos de aprender com o outro, portanto, nós precisamos de alguém que nos ensine. Beverly, a gente não precisou de uma ou duas vezes, foram muitas vezes que a gente precisou testar qual é a medida certa do fermento da farinha, do leite, para construir um pão, né? Para fazer um pão, ou um bolo, ou um doce. A vida é um pouco isso, ela precisa dessas experiências que passam pela vivência e que passam pelo conhecimento de quem viveu mais do que eu. Quem viveu mais do que eu tem condições de responder, talvez, aos dilemas que eu não tenho condições de responder, porque eu não passei pelas crises e pelas respostas que as crises nos dão. Porque, Beverly, tem coisa mais fabulosa na vida de que a gente encarar as crises como oportunidades, como possibilidades de mudança. Talvez essa seja a matemática que a gente precisa no mundo de hoje. Olha que interessante essa abordagem que tu traz, Délcio. Eu vou pedir licença ao Délcio um minutinho. A gente tem um compromisso com o intervalo, Délcio, bem rapidinho, e a gente volta. Você que está nos acompanhando aí, você de casa, qual matemática, qual das operações da matemática, neste momento, você está conseguindo aplicar na sua vida? Conta pra gente, está somando, está dividindo, está multiplicando? Quais são? Está subtraindo? Conta pra gente, a gente está curioso para saber também. A gente volta logo depois do intervalo, na sequência, vem junto. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você sempre me viu tradicional, mas essa é só uma parte de mim. Meu coração está na minha história, mas minha mente está na transformação. Sou feita de aço, de vinho, de sonhos e de evolução. Muito prazer, eu sou a Serra Gaúcha. E agora, a Unimed também leva meu nome. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h38. A
65 anos, a Apopex trabalha para melhorar a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas. Mantemos convênios com clínicas médicas, laboratórios, centros de diagnóstico, farmácias, ópticas, além de benefícios como assistência jurídica. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex, e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. 25 graus. O Rotary Club e esta emissora de rádio têm um pedido para fazer para todos os pais e responsáveis. Outubro é o mês mundial de combate à poliomielite. Crianças e jovens de até 15 anos precisam ser vacinados e atualizar a carteirinha de vacinação. A erradicação da paralisia infantil é uma iniciativa do Rotary Internacional. Procure o posto de saúde mais próximo de você. É gratuito. Vacinas protegem e a colaboração da família é muito importante. Rotary, pessoas em ação. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 981 12 9491. Faça as contas, que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir casas Vacariense, Gravataí e Caxias do Sul. Tá na hora do seu café forte, poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Orquídea, apoiadora oficial do Imama neste Outubro Rosa. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. De volta, 11 horas 41 minutos. Hoje o bate-papo de quarta-feira, como você já sabe, tem a presença confirmada, carimbada de Délcio Aguiar. Délcio é escritor, é professor, só para sintetizar, né, Délcio? Não vamos ampliar muito aqui a bio do Délcio. E junto comigo, Beverly Rocha. Normalmente nas quartas-feiras a gente tem participações especiais de Hamilton Primas, mas hoje ele não pôde vir. Pronto, tinha compromisso com gravações, não pôde vir, embora esteja aqui na rádio. Délcio, nós estamos falando sobre a matemática da vida, né? Se a vida fosse, fazendo uma analogia, um problema matemático, adoro problema matemático. Aquele, João subiu com 5 laranjas, desceu com, deu para não sei quantas, desceu com tantas, foi na feira, comprou mais 5 melancia e assim vai, né? Os problemas matemáticos, se a vida fosse assim, um problema matemático, você estaria sendo qual operação? Qual operação você estaria praticando mais? Somando, diminuindo, dividindo, multiplicando. E eu fiquei aqui pensando, Délcio, sobre isso também. Eu gostaria, como eu disse, de estar somando, mas eu acho que muitas vezes eu não somo. De fato, eu não somo, nem para os outros, nem para mim mesmo. Porque a primeira operação não deveria ser necessariamente com os outros. Por vezes, nós não somamos a nossa própria vida, né, Délcio? Sei lá, vou dar um exemplo típico disso. Quando a gente faz um monte de coisa, mas não tira uma linha, sabe, um fio da meada de todas elas, não está somando, a gente só está fazendo coisas, só está chacoalhando melancia, estuda um monte de coisas, está gerando conhecimento, ok, está somando conhecimento.
neste caso, né? Da perspectiva de problemas, dificuldades, dores, a gente poderia dividir, às vezes não divide. Eu acho que neste momento, se eu fosse sintetizar uma operação, para mim, na minha vida, seria divisão, estaria praticando divisão. É um aprendizado novo para mim, Délcio. Eu não fui uma pessoa que dividiu muito, dividiu no sentido de tenho 10 tarefas para fazer, tá pesado, eu fico reclamando e faço as 10, bem ou mal. Então, tá na hora de a gente aprender. Evoluímos a ponto de dizer, eu preciso de ajuda. Me ajuda, Délcio? Tenho 9, tu faz uma? Bom, já vou ficar com 8, né? Vamos fazer juntos, mesmo que eu não faça, que eu não entregue, que eu não delegue, se eu peço ajuda na execução de alguma das atividades que eu não sei, que eu domino menos, eu peço ajuda para alguém, ela vai ficar ainda para mim, mas ela não vai ficar 100%, ela fica um percentual menor de peso. Então, me parece que um pouco isso, sabe? Se eu fosse sintetizar, seria isso. Estou aprendendo ou efetivamente praticando a divisão. E você, Délcio? Eu sigo um pouco esse raciocínio. Eu acho que tem horas assim que a gente anda um tanto desligado das coisas mais importantes da vida e perdemos grandes chances da gente somar ou multiplicar. Por vezes queremos guardar as coisas. Aproveito aqui para trazer, né? A gente perdeu o Antônio Cícero recentemente e ele tem um poema sobre guardar, de que quando a gente quer guardar alguma coisa num cofre, a gente acaba por perder essa coisa, inclusive perdê-la de vista. Nós não queremos perder de vista aquilo que de fato faz sentido para uma vida bem vivida, que tenha possibilidades concretas de colocar em jogo e em prática, sobretudo, aquilo que nós dizemos com aquilo que nós fazemos. Que é um desafio. Como encurtar a distância entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Talvez isso seja uma forma, né, matemática, né? A própria expressão já diz diminuir a distância entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. De forma que em algum momento da minha vida, o dizer e o fazer se pareçam coisa única. Então, eu não quero guardar meus talentos, nem em cofre, nem em lugar nenhum. Não quero escondê-los. Eu acho que essa é a matemática da vida. Mesmo que a gente tenha, em alguns momentos, que diminuir ou dividir, para que a gente possa configurar esse jeito de ser. E como o poeta consegue antecipar muita coisa na vida, Antônio Cícero coloca isso. Ele coloca de forma muito clara. Por isso que a gente escreve, por isso que a gente diz, é por isso que nós publicamos, é por isso que nós declaramos reiteradas vezes o que desejamos ser. E acho que esse autodeclaratório começa comigo e ele se estende com os meus pares de profissão, de vida, e vamos assim, digamos, lentamente configurando o nosso modo de ser e estar no mundo. Eu sei que a gente precisa diminuir o ritmo e a intensidade das coisas que a gente está vivendo. A vida tem sido muito rápida e eu acho que não faz bem para ninguém, sobretudo para as crianças que precisam de um tempo de infância. Não dá para antecipar nada, porque depois a gente lá adiante vai se dar por conta de que faltou algo, que a gente esqueceu ou guardou alguma coisa lá atrás, que precisa ser elaborada no contexto da vida e no contexto das amizades, da espiritualidade e na lógica do ser mais e não do ter mais. Bacana isso, Délcio, a gente pensar sobre essa perspectiva também. Tem muita gente que sofre porque se preocupa demais consigo mesmo, né? O que eu sinto, como eu penso. A gente está se colocando, não é sobre egoísmo, é diferente, sabe? É como se tivesse uma supervalorização do individual. E essa supervalorização do individual, que não é culpa de ninguém, é um modelo sistêmico. Acho que também tirar as culpas, sabe, Délcio? Muitas vezes a gente é o Délcio que é assim. Não, o Délcio está sendo levado a ser assim. Me parece que quando a gente consegue enxergar que todos nós, muitas vezes, fazemos coisas que no normal nós não faríamos, na normalidade. Nós vivemos em sistemas que nos levam a.
E por vezes tem que fazer força para remar ao contrário. E aí vem uma série de questões, maturidade, acessos, intelectualização, tem uma série de coisas que favorecem ou desfavorecem. Mas não é sobre isso, é sobre reconhecer que nem sempre é o que nem sempre as escolhas que fazemos, elas são nossas. Por vezes somos levados a escolher, mesmo que não fosse coisas que a gente queria escolher. Então, suavizar, né? Suavizar isso e tentar olhar para a matemática da vida. Ok, dentro dessa perspectiva aqui eu estou somando, estou multiplicando, estou dividindo. Porque quando a gente começa a entender isso, a gente vai conseguindo ter mais atitudes. Delcio, os ouvintes participam. A Teca diz, gente, o rádio oferece uma série de chaves que abrem portas para a vida. Depois a Salete Gonçalves, do bairro Santa Fé, diz, oi, meus amores, eu acredito que na matemática da vida eu esteja somando. Inclusive hoje fui doar sangue. Tanta gente faz um bicho de 7 cabeças. Ela não viu dificuldade nenhuma nisso. Um forte abraço. Certamente somou, né, Delcio? Sim, a doação de sangue, o trabalho voluntário. O que diz a Salete está em perfeita sintonia com o que a gente vem propondo. Se a gente partilha nesses gestos simples de doar sangue, que salva, a doação de sangue salva muitas vidas. E que bonito isso. Eu acho que a doação de sangue ela tem que estar sempre na pauta da gente, das pessoas. Não é só na época de festas, de fim de ano, que a gente precisa ter cuidado com ir frequentemente aquelas pessoas que podem, é claro, fazer a doação. Nós somos aqui, né, Salete, já de primeira ordem, os grandes incentivadores da doação. Não só de sangue, também de órgãos, de tudo aquilo que pode salvar vidas, pode fazer outras pessoas viverem melhor. E esta análise, ela está muito dentro dessa ideia de que quando nós partilhamos, isso é um pouco bíblico, isso é um pouco das diferentes filosofias religiosas, e quando nós partilhamos, nós estamos multiplicando, nós estamos somando. Pode ser que o gesto simples que eu faça, despretensioso, possa ajudar muita gente. Aliás, os gestos simples que nós fazemos e que são esquecidos muito facilmente por quem faz, geralmente não é esquecido por quem os recebe. Eu vejo isso todos os dias, de pessoas que voltam para a gente, né, e reconhecem que determinado acontecimento, determinada palavra, determinado incentivo mudou a vida dela para sempre. E eu acho que isso é muito bonito e tão necessário no mundo que nós estamos. Muito bom. Delcio, sobre isso, né? Muitas vezes a gente preconcebe situações. No caso aqui da Salete, que disse, estou somando porque doei sangue, ela conseguiu fazer 2 operações numa única atitude. Ela somou com a sociedade ao doar sangue e ela dividiu alguma coisa boa que ela tinha, partilhou, né? Ela dividiu com alguém, dividiu com pessoas lá que vão utilizar desse bem, que era o sangue dela, que é o sangue dela, com outras pessoas. Então, ela, numa única atitude, ela aplicou 2 operações. Não, 3, né? Multiplicou bem também. Olha só. Olha que bonito isso. uma atitude, um acontecimento do cotidiano dela pode ter uma matemática interessante e que vai ter, talvez, um valor que não é mais matemático. É um valor de justiça existencial. Porque quando a gente... Qual é o motivo da gente doar sangue ou fazer qualquer partilha, qualquer doação? É porque a nossa existência, ela precisa ser configurada dentro de uma justeza, que pode ter várias relações, ela pode estar configurada dentro da ideia da justiça divina, da justiça dos homens, mas também de ser justo com o que nós somos. Porque eu acho que tem alguns momentos do nosso dia a dia que nós somos justos com nós mesmos. E sabe, Beverly, quando isso acontece, é quando a gente é coerente com os nossos propósitos. A justiça está nisto. Né? E a gente faz sem que ninguém veja. E fazemos isso repetidas vezes, não é só uma vez. Eu tenho aqui por hipótese de que
A Salete não foi doar sangue pela primeira vez. Ela faz isso como gesto contínuo de vida, até quando a vida dela permitir. E aí a sabedoria ganha força, ganha outra conjuntura. Bacana. Eu gostaria muito de conseguir, Délcio, também aplicar a multiplicação. Por vezes eu acho que a gente faz isso, talvez não tenhamos consciência em alguns momentos que fizemos, teríamos que parar um pouquinho e pensar melhor sobre, né, que momentos a gente multiplica, mas me parece que multiplicar, a gente ouve tantas histórias de pessoas que herdaram alguma coisa e foram diminuindo, né, não foram multiplicando. Aprender a multiplicar não só uma herança patrimonial, mas os valores que a gente herda, né, multiplicar para as descendências, para nossas gerações futuras, filhos dos nossos filhos, contar histórias, aprender a multiplicar também. Quando a gente ganha alguma coisa, Délcio, alguém dividiu com a gente conseguir fazer a operação do multiplicar isso para outras pessoas, passar para frente uma bondade, uma gentileza, um gesto fraterno, uma escuta que seja, né? Você multiplica aquilo e aquilo vai tornando algo grande, concreto, maior, e a gente por vezes não valoriza o pequeno, né? Aquilo que é pequenininho, que parece que não faz diferença, mas na vida, no frigir das coisas mesmo, o que conta não são os grandes acontecimentos, é a soma dos pequenininhos, né, Délcio? Eu acho que esse é um movimento que a gente precisa dar força a ele. Precisamos olhar para cada uma das operações que a gente faz. Aqui nos referindo à matemática. As operações que eu desenvolvo no meu cotidiano, se elas estão pautadas por esse senso que é de justiça, por esse senso que é de bem comum, como que ela vai construindo as condições necessárias para que a gente possa também se reconhecer nos atos que nós fazemos, nos atos que nós empreendemos e de um saber que precisa ser por nós partilhado. Solidários. Não é uma coisa natural. Nós aprendemos a compartilhar na nossa cultura, não é algo natural. Aliás, a gente aprende as nossas humanidades na relação com os outros. Este é o ponto que faz todo sentido para a gente conversar com os nossos ouvintes e entre nós. Ou seja, o quanto eu preciso de uma cultura para que esses valores, essas crenças e esses símbolos se constituam na nossa forma de ser, de pensar, na minha cultura e na minha humanidade. Se nós estamos falando de uma crise das humanidades, e ela existe, ela é bastante perceptível ao mundo que aí está, quais são as causas, os fatores que levaram a humanidade a estar em crise? E, consequentemente, quais as possíveis soluções que nós temos para o fazer? Eu quero crer que uma das primeiras soluções é a tomada de consciência. Quando eu tomo consciência dos problemas ambientais, eu tenho possibilidade da mudança. Quando eu tomo consciência de que está faltando sangue no banco de sangue, eu começo a resolver problemas. Quando eu tomo consciência de que eu preciso melhorar a minha educação, a minha cultura do trânsito, eu começo já a me encaminhar para uma solução. E essa seja talvez a nossa matemática. Nós não queremos chegar a um resultado preciso, concreto, mas eu preciso de operações, de equações no dia a dia para que eu produza a mudança. E quando ela virá, essa mudança, certamente ela é em primeira ordem minha e depois os outros que compartilham esta mudança comigo. Porque sempre faz sentido a gente mudar para nós mesmos, mas ela também tem que ser para o outro, porque aí a outra pessoa vai dizer, nossa, quanta mudança nessa vida. Eu percebo você melhor do que você era. Nesse percurso e nessa caminhada, que é uma caminhada de humano, há os valores espirituais, morais, éticos, que devem ser considerados por todos nós. Olha, que bacana, Délcio. Conseguimos fazer um bom arrazoado sobre o assunto, hein?
Muito legal. A Saletinha diz pra gente aqui, olha, mulheres até 70 anos, né, podem doar. Tá falando aqui das doações. Vamos lá, segue a vida. Délcio, obrigada pela presença, por entrar, né, comprar essa ideia com a gente e fazer arrazoados tão importantes. Uma ótima semana para você, até semana que vem. Para você também, Beverly, para os nossos queridos ouvintes, um grande abraço, uma ótima quarta-feira novamente. Até. Tchau, tchau, Délcio. Valeu, gente. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos aqui no Facebook, já está disponível, tá bom? E também já estou levantando ele agora, 2 segundinhos, direto para o YouTube.